Olá, pessoal! Vamos então ver um pouquinho sobre plano inclinado, que é uma das aplicações das leis de Newton. Para isso, vamos resolver um exercício do capítulo 5 do livro de Fundamentos de Física do Resnick. Então, esse exercício aqui, ele nos diz que na figura 5.36, a massa do bloco é de 8,5 kg e o ângulo θ é de 30 graus. Pede para determinar a tração da corda e a força normal que age sobre o bloco. Depois, determine o módulo da aceleração se a corda for cortada. Primeira coisa, quais são as forças que estão atuando sobre esse bloco? A gente tem a força peso, que ela aponta para o centro da Terra. A gente tem a força normal, que ela é perpendicular à superfície da onde o meu bloco está apoiado. E a força de tensão da corda, que é a força que está fazendo com que o bloco se mantenha em equilíbrio nesta situação. Então, peso e normal estão na mesma direção e sentido? Não. Então, primeiro a gente vai ter que decompor essa força-peso numa componente X, que vai estar alinhada com essa tensão de corda, com essa corda, e portanto com a tensão da corda, e em Y, que então ela vai estar alinhada com a nossa normal. Para isso, vamos traçar um plano cartesiano perpendicular com eixo X paralelo à superfície do meu bloco e o meu eixo Y perpendicular a essa superfície. Então, aqui o meu eixo azul, esse, eu consigo ver o meu eixo XY, imaginando a origem no centro do bloco. E aí, PY, a gente vai conseguir calcular aqui que vai ficar na mesma direção da força normal, e o meu PX vai ficar na mesma direção da tensão da corda. E o ângulo? Bom, agora vamos ver sobre o ângulo. Primeiro, a gente traça uma linha paralela à base do meu plano inclinado. E aí a gente puxa essa linha para o centro para a origem do meu sistema cartesiano. E aí é fácil da gente ver que este ângulo que eu tenho aqui, que está na base do meu plano, em relação à base da superfície onde eu estou analisando o meu movimento, é o mesmo ângulo que está aqui. Só que eu quero saber este ângulo entre a força e a componente Y, não entre a base do meu plano e a componente X. Mas, se a gente ver, entre X e Y, eu tenho um ângulo de 90 graus. Se aqui eu já tenho 30, então resta neste ângulo aqui 60 graus. Ou, se esse aqui for θ, esse aqui é 90 menos θ. Ok. Agora vamos olhar esses eixos da minha base, da minha força-peso. Aqui, essa linha horizontal da base do meu plano, ela vai fazer um ângulo de 90 graus com a força-peso. Se ela faz um ângulo de 90 graus, eu já sei que esse aqui é 60, ou esse é 90 menos θ, o que resta para este ângulo aqui é os 30 graus, ou o mesmo valor de θ que eu tenho lá no meu enunciado do problema. Então, agora aqui, eu vou conseguir decompor esse peso em X e em Y, para eu poder ver a resultante de todas as forças que a gente tem. Bom, primeiro, já que a gente está indo tudo passo a passo, a gente vai ampliar essa imagem aqui, tá? Que é para a gente poder enxergar bem esse triângulo retângulo que existe aqui. E aí, essa minha componente X do meu plano cartesiano, que está aqui, ó, eu vejo que ela vai ser a minha componente em X, que é o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus, e esta linha aqui do peso é a minha hipotenusa. Então, aqui eu tenho o meu cateto oposto como sendo Px e o meu cateto adjacente como sendo Py. Bom, lembrando lá daquelas nossas regras da trigonometria, eu tenho que um seno de um ângulo, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou o meu Px vai ser P seno de 30, e o meu cosseno de um ângulo, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então o meu Py é P cosseno de 30. Isso me permite ver que o meu Px aponta
para baixo do plano inclinado e a minha tensão da corda aponta para cima. Mas meu bloco está em repouso, ele não se move. Então, estas forças elas têm que ser iguais para eu garantir que o meu objeto esteja em repouso. Então, a tensão da corda menos essa força peso em x vai me dar uma força resultante nula. Então, Tx tem que ser igual a... Então, a tensão da corda tem que ser igual ao peso em x. E em y, eu tenho que a normal é igual à força peso em y, a componente y da força peso. E aqui eu também estou na condição de repouso. Então, a minha normal menos a minha força peso em y é igual a zero. Logo, minha normal é igual à força peso em y. Ele perguntou qual era a tensão da corda. Então, a tensão da corda é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade vezes o seno de 30. E ele perguntou a força normal. A força normal é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade vezes o cosseno de 30. Aí, para a letra C, a gente vai tirar essa força de tensão da corda aqui. A gente cortou a corda. Então, agora as forças que estão atuando no meu bloco é o peso e a normal. A gente já decompôs o peso. Então, na verdade, em x, quem é responsável pelo meu movimento é o peso de x. Em y, ele está em repouso. Então, quando o meu bloco ele é abandonado a partir do repouso, a minha força resultante é o peso em x, que é mg seno de 30. Mas ele quer saber a aceleração. Se a força resultante é massa vezes aceleração, a minha aceleração é g seno de 30. E no meu eixo y, a normal é igual ao meu py.